São 7 horas da manhã. O despertador toca. Você programou 5 alarmes porque sabe que vai apertar soneca em todos eles. Você precisa estar no trabalho às 8 horas da manhã. Levanta da cama já com aquele peso familiar nos ombros. Não de cansaço, porque você não está realmente cansado, mas algo pesa e esse peso é culpa. Culpa porque você tem sonhos gigantes, visões cristalinas do que quer construir, conquistar, se tornar. Sua mente fervilha com possibilidades, projetos que poderiam mudar sua vida, ideias que poderiam transformar o mundo, versões futuras de você mesmo que são absolutamente magníficas. Então, você entra no carro ou sobe no ônibus, olhando pela janela. E entre você e todas essas ambições, existe uma barreira invisível, pesada como concreto. Você chega no trabalho mal-humorado, questionando se sua vida realmente deveria ser assim. O trânsito de sempre, as mesmas conversas, a mesma rotina, tudo parece apertar o peito. Então você abre o Instagram. Só por 5 minutos para me inspirar. Você mente para si mesmo. 2 horas depois, está ali, consumindo o falso sucesso dos outros, se sentindo simultaneamente inspirado e, ao mesmo tempo, paralisado. E então, vem aquele pensamento cruel. Você é só um sonhador preguiçoso. Todo mundo com essa ambição já estaria fazendo algo. Você só quer, mas não faz. Mas, e se eu te dissesse que essa voz está cometendo o maior erro psicológico da era moderna? E se eu te contasse que o que você está vivendo não é preguiça, é algo muito mais complexo e, quando entendido, pode liberar toda a sua ambição reprimida? Você não é preguiçoso apesar de ser ambicioso. Na verdade, você é ambicioso justamente porque está travado, e existe uma diferença gigantesca, quase revolucionária, entre enxergar isso ou não. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que sua ambição está criando sua própria paralisia, de onde vem essa sensação torturante de potencial desperdiçado e, principalmente, como transformar essa energia reprimida na força motriz da sua transformação. Mas primeiro, preciso que você pare de se julgar por uns minutos, porque o que vamos descobrir vai explodir a narrativa que você construiu sobre si mesmo. Existe algo muito peculiar acontecendo com a nossa geração. Um tipo de sofrimento silencioso, difícil de explicar, mas que consome milhões de pessoas todos os dias. Fomos a primeira geração da história a crescer ouvindo, desde crianças, que poderíamos ser qualquer coisa, que poderíamos conquistar tudo, que o mundo estava nas nossas mãos. Nos ensinaram que bastava querer, que bastava se esforçar, que tudo seria possível. E por mais bonito que isso pareça, essa promessa se transformou em um peso esmagador. Porque de repente, quando você acredita que pode ser qualquer coisa, surge um vazio sufocante. Afinal, como escolher uma coisa quando existem infinitas possibilidades? Como decidir um caminho, quando todo o caminho parece insuficiente diante de tudo aquilo que você poderia estar vivendo? E assim, o que deveria ser libertador se tornou uma prisão invisível. Uma prisão feita de excesso de opções, de excesso de expectativas, de excesso de pressão. E o paradoxo é cruel. Quanto mais possibilidades você tem, mais difícil se torna tomar uma decisão. E quanto mais tempo você leva para decidir, mais cresce dentro de você a sensação de estar ficando para trás. Porque enquanto você pensa, questiona e paralisa, o mundo lá fora não espera. As pessoas seguem, postam, conquistam, mostram suas vitórias. E você, imerso no próprio labirinto mental, começa a se perguntar se algum dia vai encontrar a saída. Porque quando todas as portas estão abertas, atravessar qualquer uma delas se torna assustador. Afinal, e se, ao escolher uma, você estiver para sempre fechando todas as outras? É como carregar um vulcão dentro do peito. Toda essa energia criativa, toda essa fome de realização, todo esse potencial querendo explodir. Mas em vez de encontrar uma saída construtiva,
Essa energia fica girando em círculos, criando ansiedade, procrastinação, autossabotagem. Aristóteles tinha uma palavra para isso. Ele chamava isso de acrasia, que significa saber o que é certo fazer, mas não conseguir fazer. Mas ele vivia numa época muito mais simples. Hoje, vivemos a mega-acrasia, saber que temos potencial infinito, mas estar paralisado pela imensidão das possibilidades. Seu cérebro ambicioso está travando porque está sobrecarregado com suas próprias expectativas. É como um computador tentando rodar 50 programas ao mesmo tempo. Ele não é lento, ele está sobrecarregado. Sua ambição nunca foi o problema. Na verdade, ela é seu maior ativo, sua maior força, a centelha que te impulsiona a querer mais da vida, a não se contentar com pouco, a buscar algo maior do que simplesmente existir. O problema é que você está tentando viver essa ambição de forma linear, num mundo que não é mais linear. A lógica que funcionava antes, estudar, trabalhar, subir degrau por degrau, esperar pacientemente sua vez, simplesmente não acompanha mais o ritmo da era que vivemos. Estamos numa época exponencial, onde as mudanças são rápidas, imprevisíveis e muitas vezes caóticas. E quando você tenta aplicar uma mentalidade antiga, baseada em progresso lento, previsível e controlado, dentro de um mundo que se move como um furacão, o resultado é frustração, paralisia, ansiedade e até uma falsa sensação de fracasso. Não é que você esteja fazendo pouco, é que está jogando um jogo com regras que já não existem mais. Enquanto você tenta seguir uma linha reta, o mundo virou um emaranhado de curvas, saltos, desvios e explosões de possibilidades. E quem não entende isso se sente eternamente atrasado, mesmo quando está se esforçando ao máximo. E é justamente aqui que entra a cultura do empreendedorismo, vendendo soluções superficiais e muitas vezes ineficazes. Frases como trabalhe mais duro, acorde às 4 da manhã, tenha mais disciplina, são jogadas como se fossem respostas mágicas para qualquer problema. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? É que tudo isso é como tentar acelerar um carro, enquanto o freio de mão continua puxado. Não adianta pisar mais forte no acelerador. Não adianta se forçar, se cobrar, se punir. Porque sua dificuldade nunca foi falta de energia, nem de vontade. Você não está travado por preguiça, nem por falta de disciplina. Você está travado porque existe um excesso de resistência interna, bloqueios mentais, medo de escolher errado, sobrecarga de possibilidades, comparação constante, autoexigência sufocante. Tudo isso funciona como um freio invisível, te segurando no lugar, enquanto você se esgota tentando se mover. E até que você olhe para dentro e solte esse freio, não importa o quanto acelere, você vai continuar patinando no mesmo lugar. Aqui está o que ninguém te conta. Pessoas altamente ambiciosas têm uma tendência natural à paralisia porque enxergam mais possibilidades, sentem mais pressão e têm padrões mais altos de exigência. A sua chamada preguiça não é um defeito de caráter, não é sinal de fraqueza, nem falta de força de vontade. Na verdade, ela é apenas um sintoma, o sintoma de uma mente que está sobrecarregada, tentando processar um volume absurdo de informações, escolhas, responsabilidades e expectativas, sem ter uma estrutura emocional, mental e até espiritual preparada para lidar com tudo isso. É como se seu cérebro estivesse rodando dezenas de abas abertas ao mesmo tempo, todas consumindo energia, memória e foco. E quando isso acontece, ele faz o que qualquer sistema sobrecarregado faz: trava, desacelera, entra em modo de economia de energia. Por isso, o que você chama de preguiça, na verdade, é só o reflexo de uma mente exausta, confusa e sufocada por complexidade. Não por falta de esforço, mas por excesso de coisas sendo processadas. Você não precisa de mais motivação.
Motivação você tem de sobra, tanto que ela está te sufocando. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de mais clareza. Você não precisa trabalhar mais duro. Você precisa trabalhar mais alinhado. Porque aqui está a verdade que vai mudar tudo. Quando sua ambição encontra direção, a ação se torna inevitável. Imagine que você tem uma lente de aumento na mão. Quando a luz do sol passa por ela, sem estar focada, ela apenas se espalha. É quente, mas não faz muita diferença. Agora, quando você ajusta essa lente para focar a luz em um ponto específico, aquela mesma luz ganha poder suficiente para acender fogo. Sua ambição funciona como esse sol. Você tem energia, vontade e potencial em abundância. O problema não é falta de luz ou força, mas sim a falta de foco. A dificuldade de concentrar toda essa energia em um único ponto para que ela realmente faça a diferença e crie algo poderoso. Mas antes de mergulharmos nas soluções e nos caminhos para destravar sua ambição, é importante compreender que o processo começa dentro de você. Não adianta buscar fórmulas externas se você não reconhecer e aceitar aquilo que já vive em seu interior. Você deve reconhecer sua natureza ambiciosa. A primeira coisa que você precisa entender é que ser ambicioso não é um defeito, nem algo que precisa ser consertado. Na verdade, é uma característica do cérebro. Pessoas ambiciosas pensam diferente. Elas percebem padrões que outros não enxergam, fazem conexões únicas e sentem oportunidades que passam despercebidas para a maioria. Isso é uma verdadeira superpotência, não uma maldição. O problema não está na sua ambição, mas sim em tentar usar um manual de instruções feito para cérebros comuns, que não foi pensado para a complexidade e intensidade da sua mente ambiciosa. Segundo princípio, quando você se sente preguiçoso, na verdade sua mente ambiciosa está fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Ela se pergunta se aquilo que você vai fazer realmente vale o seu potencial. Se você pode falhar e acabar se sentindo menos especial do que imagina, e até se, mesmo conseguindo, aquilo será suficiente para a grandeza que você busca. Essa resistência que você sente não é preguiça de verdade. É um medo profundo, um medo existencial que se esconde por trás da sua vontade de avançar. Para perder esse medo, você precisa parar de lutar contra ele e começar a entendê-lo. Ele não está ali para te sabotar, mas para te proteger, mesmo que de um jeito confuso e exagerado. Quando você reconhece esse medo, dá espaço para ele existir sem que ele te paralise. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E só assim sua ambição pode realmente florescer, sem amarras, sem resistências internas. Terceiro princípio. Pessoas ambiciosas costumam ter uma ideia errada que pode ser perigosa. Acham que só vale a pena avançar se for um progresso enorme, espetacular. Por isso, acabam desprezando os pequenos passos, porque parecem pequenos demais para combinar com a grandeza que imaginam. Mas o segredo que pessoas realmente extraordinárias descobriram é outro. A verdadeira grandeza nasce da excelência constante nas pequenas coisas do dia a dia. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Sua ambição pode estar perdendo tempo precioso esperando o momento perfeito, o plano perfeito e o passo perfeito para começar a jornada. Mas o verdadeiro caminho começa justamente quando você decide agir, mesmo que seja um passo simples e imperfeito. Agora, no quarto princípio, vou te passar um exercício que pode transformar sua vida. Pegue a sua maior ambição e faça a pergunta: por quê? 5 vezes seguidas. Vou dar um exemplo. Quero construir uma empresa. Por quê? Para ter liberdade financeira. Por quê? Para não depender de ninguém. Por quê? Para me sentir seguro. Por quê? Para garantir um futuro seguro para mim e para minha família, sem depender da incerteza.
Você consegue enxergar agora? Muitas vezes, o que parece ser a nossa ambição real é só a superfície. E se a gente não conectar com um motivo mais profundo, a motivação acaba ficando fraca, meio solta. Mas quando você chega nesse porquê verdadeiro, fazer acontecer vira algo natural, quase inevitável. Quinto princípio. Na física, existe algo chamado transição de fase. É o momento em que o gelo derrete e vira água. Isso não acontece aos poucos, mas, de repente, depois de um aquecimento silencioso e constante. Sua transformação pode estar acontecendo exatamente assim. Você pode estar muito mais perto de uma grande mudança do que imagina. A única forma de descobrir é começando a agir, mesmo que de forma imperfeita. Sétimo princípio. Aquilo que chamamos de paralisia pode, na verdade, ser uma superpotência mal utilizada. Enquanto pessoas mais impulsivas se jogam sem pensar e acabam cometendo erros, você tem um cérebro que faz análise de risco de forma muito mais avançada. É por isso que às vezes você trava, não por fraqueza, mas porque sua mente está tentando calcular todas as possibilidades antes de agir. A chave é usar isso a seu favor. Em vez de se enxergar como alguém travado, comece a se enxergar como alguém estrategicamente inteligente. Reserve um tempo consciente para planejar, organizar suas ideias e seus passos. E depois disso, entre em ação com confiança, sem medo de errar, sem olhar para trás. Sexto princípio. Pessoas ambiciosas não conseguem funcionar só com vontade. Elas precisam de estruturas específicas para manter a ambição viva e ativa. Não basta querer. É preciso criar hábitos e sistemas que façam sua ambição acontecer todos os dias. Escolha um ritual simples que te conecte com sua visão maior. Pode ser passar 5 minutos pela manhã visualizando quem você quer se tornar, escrever uma página sobre seus sonhos ou simplesmente perguntar para si mesmo: qual pequena ação hoje me aproxima da pessoa que quero ser? Verá que isso pode transformar sua rotina, dando sentido e direção a cada dia.